Bom, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu quero tirar nessa aula algumas dúvidas que alguns tatuadores iniciantes ainda têm. É uma coisa muito simples, entendeu? Mas quando a pessoa não tem um conhecimento muito legal, muito aprofundado sobre a arte da tatuagem, às vezes a pessoa ainda tem algum tipo de problema em relação a isso, tá? Hoje, nessa aula, eu vou explicar para vocês para que servem aquelas borrachinhas que tem nas máquinas de bobina e até aqueles elásticos que a gente usa para colocar na haste, né, da maquininha, tanto na rotativa como na máquina de bobina, ok? Vamos lá para a nossa aula então? Veja bem, aqui eu tenho algumas máquinas, certo? Tem algumas máquinas aqui, tem uma de motorzinho, né, que é a Swash Drive. São máquinas chinesas, tá, pessoal? Para vocês entenderem que vocês podem começar a trabalhar com máquinas chinesas sem problema nenhum. Depois que vocês estiverem já num período de adaptação melhor, vocês podem começar a trabalhar com um material mais adequado, de mais qualidade, digamos, ok? Mas você consegue trabalhar muito bem com máquinas baratas para início, né? E na realidade, depois que você pegar a manha, você consegue fazer até um realismo com tatuagem desse tipo. Demora um pouquinho mais por causa do rendimento da máquina, né? Mas eu, na realidade, eu consigo trabalhar tranquilamente com esse tipo de máquina sem problema nenhum, beleza? Então eu vou dar algumas dicas aqui para vocês poderem tirar as dúvidas, que isso é muito importante. Tem muitas pessoas que não sabem a finalidade de algumas partes das máquinas, o nome das partes das máquinas e para que é a função dessas peças no funcionamento da máquina, beleza? Então olha só, essa primeira borrachinha aqui, que a gente chama de rubber grommet, tá? É uma borrachinha pequenininha que ela vai na ponta do batedor, ok? E ela se encaixa também na haste, né? Algumas hastes elas vêm sem essa borrachinha, né? Então a gente precisa ter essa borrachinha no batedor aqui, ó, nessa parte aqui da máquina, legal? A gente tem agora algumas hastes, né, de algumas empresas que já estão fabricando e mandando diretamente junto com a haste, olha só que bacana, já está vindo junto. Então às vezes você está com essa borrachinha meio gasta, ela está deixando a agulha tripidar, não é? Então você pode estar trocando a cada tatuagem que você faz e também por questão de higiene também, já para ser descartável, ok? Então, mas desde que você não deixe subir tinta para cá, você não tenha um contato físico aqui direto com essa parte da borrachinha, não tem problema nenhum, entendeu? Então essa borrachinha que vai aqui na ponta da máquina, no batedor, essa borrachinha é para dar mais estabilidade quando você coloca a agulha aqui, beleza? Então isso aqui ela deve entrar bem apertadinha, ela não pode ficar jogando. Se ela ficar tipo jogando, ela vai dar problema no funcionamento da máquina, na estabilidade da agulha. Isso pode ser muito prejudicial para você. Então esse é um dos pontos interessantes que a gente tem que perceber em relação à montagem da máquina, certo? Se você faz uma montagem correta, usando todos aqueles princípios de entendimento que tem que ter para funcionamento legal da máquina, você vai ter um rendimento excelente na sua tatuagem. Então, sempre é bom a gente prestar atenção nos detalhes, porque os detalhes é que fazem a diferença. Legal? Então, olha só. Outra borrachinha também que às vezes as pessoas não sabem para que serve e usam de maneira errada, né? A pessoa usa de maneira errada, são esses elásticos, né? Esses elásticos, eles vão, na realidade, em torno da máquina aqui, ó. Eles vão em torno da máquina, certo? E eles servem para dar estabilidade para a haste também. Mas quando a haste, eu vou montar aqui, olha pessoal, só deixando bem claro que eu estou trabalhando aqui sem luvas, porque isso aqui é apenas um vídeo de demonstração para você poder aprender melhor, entendeu? Quando você for fazer essa montagem para você trabalhar na tatuagem do seu cliente, você tem que com certeza estar usando a luva para não contaminar, ok? Para não contaminar a ponta da agulha. Então vamos, primeira coisa de tudo, vamos testar, ver se essa haste está no padrão da máquina. Então você pega e coloca aqui. Se ela encaixar, olha só, se ela encaixar tranquilo, é porque ela está no padrão. As hastes sempre são padrão. O que foge do padrão é o tamanho do bico aqui do batedor, entendeu? Então essa entradinha aqui, às vezes em algumas máquinas aí, elas são um pouquinho maiores. Aí se elas forem maiores, você vai precisar ter um alicate de bico desse, para você poder abrir um pouquinho. Você enfia aqui e abre um pouquinho para ela poder entrar legal, certo?
mas a maioria das máquinas elas são padrão. Essa peça aqui, ela já é padrão, então encaixa legal. A máquina de motor também, olha só, encaixa bem, sem problema nenhum, sem dificuldade. Então, vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu sempre gosto de dar uma entortadinha para baixo aqui, ó, na agulha. Como é uma agulha fininha, né, para ela dar mais estabilidade, porque daí ela pega o eixo de centro da ponteira, né? Então eu dou uma entortadinha. Tem tatuador que procura fazer a maneira dele, ele entorta a haste. Eu já não gosto muito de entortar a haste. E tem pessoas que entortam ao contrário também, ok? Então a maneira de fazer aí, aos poucos você vai desenvolver essa técnica. Então eu vou colocar a ponteirinha aqui, ó, pra gente poder montar aqui, ó. Isso aqui também é um segredo muito bacana, você não deve apertar muito, você vai apertar até ele chegar, porque como isso aqui é um material de plástico, né, ele é um nylon, e o parafuso que tem aqui dentro é aço, então se você for parafusando e apertar demais, ele vai amacetar essa pele aqui e não vai dar uma firmeza legal do jeito que você precisa. Então tem que trabalhar com carinho aí na realidade, olha só. Então a gente coloca a agulha aqui até a metade e simplesmente solta aqui, dá uma batidinha que ela desce. Não fica cutucando para você achar o buraco. Simplesmente você coloca ela, tá? Você põe aqui e você faz isso, ó. Dá uma batidinha que ela já atravessa a ponta. Legal? Fazendo isso, você vai colocar a borrachinha aqui para cima e vai encaixar na máquina. Solta aqui essa parte que é o que prende a ponteira, né? Vai colocar aqui e você vai prestar atenção aqui, ó. Essa parte onde você entortou a agulha para baixo, ela tem que estar a solda para cima, então você vira aqui, ó, e encaixa, deixando a pontinha da solda aqui para cima, ó. Isso é muito importante. Tem gente que às vezes fica em dúvida. Em relação a esse ponto importantíssimo aqui da montagem da máquina. Então, se você deixar a agulha reta, a ponta dela vai ficar tripidando, mesmo que você colocar o elástico aqui, ela vai ficar tripidando, ela vai ficar para cima, vai ficar ruim, tá? Então, ela tem que ficar para baixo aqui, ó. Olha só, tem que ficar bem, a pontinha tem que ficar encostadinha para baixo aqui, para poder dar mais estabilidade. Aí você vai, como é máquina de bobina, você vai só regular para frente aqui, para que ela não fique saindo para fora, ela tem que ficar bem rente a saída dela aqui. Aí você dá uma apertadinha, ó, uma apertadinha legal, e coloca a borrachinha aqui. Você pode testar uma borrachinha ou você pode testar duas borrachinhas, beleza? Depende da força que cada borracha vai fazer, ok? Então a borrachinha ela vai manter pressionado a haste para dentro aqui, ó, tá? Vai manter ela pressionada quando a máquina estiver trabalhando, para a agulha não ficar tripidando para cima e para baixo, fazendo uma bagunça ali e sair um traçado ruim, legal? Então eu vou ligar aqui para a gente ver como é que tá. Vou ligar aqui. Outra coisa que é muito importante frisar sempre, eu falo, todos os clip cords têm essa parte preta que não é por acaso, legal? Essa parte preta significa que é o negativo da energia que está vindo para cá. Então, as máquinas padrão, geralmente, o capacitor é o que vai te delimitar em relação ao positivo e negativo. O positivo é na frente e o negativo atrás. Então, o capacitor ele tem uma polaridade para não deixar sair faísca aqui, entende? Aqui é onde tem o contato, né? Então, se você ligar ao contrário, ele pode esquentar a sua máquina. Se você usar muita energia na máquina, além do que é o que ela precisa, vai esquentar a sua máquina também. Então você não pode falar que a máquina é ruim, porque às vezes você está colocando muita energia na sua máquina. Então geralmente, voltando aqui ao assunto do capacitor, o capacitor ele é ligado negativo na parte de trás aqui, ó, nesse parafuso, tá? E o fiozinho positivo é ligado aqui na frente, olha só. Certo? Então dessa maneira, você entrando na energia negativa onde é o negativo e o positivo onde é o positivo, a máquina vai trabalhar no magnetismo de uma maneira perfeita, sem problema nenhum, ok? Você vai trabalhar horas e horas com a sua máquina sem ter perda de rendimento, sem ter perigo de esquentar, legal? Então vamos ver aqui como é que funciona isso aqui. Tá vendo? Olha só. Isso aqui nada mais é para manter o ajuste da agulha no batedor, para ficar bem firme, porque senão ele vai ficar, quando o batedor
for para cima, ele vai para cima, vai para baixo, vai para cima, então não pode. Ele tem que estar firme ali para ele empurrar a agulha para cima e para baixo. Legal? Então esse aqui é o batedor e esse aqui é a agulha. Então ele vai empurrar para cima e para baixo sem problema. E essa borrachinha para dar mais estabilidade, apertando aqui essa haste para que ela não deixe a ponta trepidar, porque dessa maneira a ponta vai sair bem aqui, ó. Vai sair bem na beiradinha, bem legalzinho, tá? Sem problema nenhum, vai sair bem bacana. Deixa eu colocar aqui em cima da outra máquina para ver se a gente consegue focar a ponta, olha só. Vou virar a máquina de lado para você poder ver. Então ela está saindo na parte de baixo do buraco, ó. Isso é muito importante. Ela não pode sair nem no meio aqui do buraco e nem na parte de cima, ele tem que sair na parte de baixo. Por exemplo, ó, é feio, mas eu vou fazer para vocês entenderem. Essa aqui é a ponta da biqueira e essa aqui é a agulha. Então a agulha não pode sair aqui no meio e nem pode sair em cima, ela tem que sair embaixo, ó, para quando você for tatuar, entendeu? Ela vai sair certinho e encaixar ali no risco que você está fazendo. Se ela estiver aqui em cima, ela vai trepidar para os lados e para cima e para baixo, beleza? Então isso aí é fácil de entender. Outra coisa que é bacana também, essa borrachinha aqui, ó, que você às vezes não prestou atenção, ó. Essa borrachinha se chama O-Ring. O-Ring, ele é um anel de vedação, ok? Em casa de borracha, de peças para encanamento, para borrachas assim, em geral você acha esse tipo de coisa aqui. Então ela simplesmente serve aqui, ó, para você colocar embaixo da primeira mola, tá? E puxar para trás aqui, ó, encaixar nesse parafuso. O que ela vai fazer? Ela vai manter a tensão da mola forte, jogando a mola sempre para trás quando a mola for puxada, entendeu? Quando você liga a máquina, essa mola aqui também vai trabalhar para cima e para baixo. Essa mola faz isso, ó. Ela faz isso, só que é tão rápido que a gente não percebe. Olha lá para você ver. Então, se você encostar o dedo aqui e segurar, ó, ela trava, porque ela precisa ter a movimentação dela junto com a mola traseira, entendeu? Então essa borrachinha, que é o O-Ring, ele funciona também como um ajuste aqui para manter essa mola sempre alta, sempre levantada. Porque se você não colocar aqui, a mola aos poucos vai perdendo tensão e ela vai baixando, entendeu? Naturalmente. E o que vai acontecer? O rendimento da sua máquina vai ficar ruim, vai sair da regulagem e você vai precisar fazer um ajuste, você vai precisar entortar novamente a mola para cima para atingir a velocidade que você precisa e a profundidade também, ok? Então é isso aí, galera. Você vai usar a borrachinha tanto na máquina de motor, certo? Tanto na máquina de motor como na máquina de bobina. Todas elas precisam para manter esse ajuste da agulha aqui perfeitinho. As 3 borrachinhas, tá? A borrachinha que vai no batedor, o elástico, e a máquina de motor não precisa, naturalmente, porque ela não tem mola, ela não vai precisar dessa borrachinha de cima aqui. Legal? Isso aqui é específico só para máquinas de bobina. Legal? Então, galera, espero que vocês tenham entendido, compreendido, e ficou essa dica aí com vocês. Espero vocês na próxima aula. Legal? Quem tiver dúvida aí, comenta aí embaixo, pode pedir o seu vídeo aí, que vai ser um prazer fazer para tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Sucesso para todo mundo e é isso aí, galera. Vamos em frente, hein?